Olá, sejam bem-vindos ao canal do Investidor Pessoal e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a perspectiva da inteligência artificial dentro do mercado de trabalho. O que ele pode afetar no seu emprego, de que maneira você pode se adaptar ou pensar uma determinada estratégia para que você não fique para trás. Então, se você já gostou do tema do vídeo, já deixa sua curtida e se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Bem, a inteligência artificial consiste em dizer a respeito de um programa computacional e que é capaz de fazer interpretação de dados e também de aprender com eles e não só responder a um determinado comando pré-programado. E a inteligência artificial hoje ela está presente na nossa rotina, no nosso dia a dia, por meio de diferentes processos. Vou dar aqui alguns exemplos para facilitar o entendimento. Por exemplo, quando você faz determinadas pesquisas no Google, você sente que existe uma determinada indicação para você de produtos similares àquele nos dias posteriores, certo? Às vezes até no mesmo dia aparecem mais anúncios voltados para isso. Quando você assiste um programa de streaming, ele também vai te dar uma programação totalmente diferente de outra pessoa, se você entrar em usuários diferentes. Meios de trabalho, hospitais, médicos, campos de oncologia já estão utilizando esses mecanismos de inteligência artificial para identificar câncer. Também existem assistentes residenciais, os assistentes virtuais, como Alexa e a Siri também. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos para facilitar o entendimento um pouco desse processo de inteligência artificial, Então é pensar em um robô que é capaz de interpretar dados e também armazenar dados para que possa utilizá-los com o usuário. Então, e aí, o que isso pode afetar o meu emprego? Bem, aí existem duas perspectivas, dois campos de entendimento da inteligência artificial que estão no meio desse impasse, digamos assim, que é o campo da automação e o campo do aumento. O campo do aumento significa entender a tecnologia da inteligência artificial como um meio de auxiliar os seres humanos a serem mais otimizados em seu processo, a talvez trazer uma celeridade ou uma nova interpretação de dados, enfim, a inteligência artificial como meio para auxiliar os seres humanos. Então não é substituir, é auxiliar. E o outro é o campo da automação, que é justamente a substituição direta da mão de obra de seres humanos por computadores, a substituição. Então, tendo isso em vista, tem duas observações que eu gostaria de fazer para vocês, para se atentarem, na verdade, tentar ajudar a trazer uma reflexão mediante o trabalho atual ou oportunidades de trabalho. Isso focando nesse campo do aumento e da substituição. Referente à substituição, pensar, meu trabalho vai ser substituído totalmente por um trabalho de um robô, vou perder meu emprego? Então, não é bem assim. Você vai precisar pensar dentro da tarefa do seu dia a dia, se você tem uma certa complexidade de tarefas, variedade de tarefas, e que tornasse difícil a atuação de um robô. E basicamente, gente, entender como seria essa atuação é entender se o seu trabalho ele segue uma lógica muito definida de 1 mais 1 é 2, porque a programação ela depende desse campo lógico. Então é pensar se o seu trabalho ele tem algum exercício de reflexão, algum exercício de interpretação que exija a presença de um ser humano. Porque mesmo que daqui a um tempo surja uma inteligência para substituir o seu trabalho, se você precisa de uma reflexão, isso ainda vai demorar bastante a acontecer, principalmente aqui no Brasil. Se já é difícil ser colocado a substituição direta, por mais que os empresários queiram, para substituir por uma mão de obra totalmente inteligente a ponto de substituir,
um trabalho de um ser humano que tem um trabalho reflexivo, que o seu trabalho exige uma certa reflexão, ou uma complexidade, uma grande variedade de atividades, de tipo de atividade, então isso é um processo que ainda vai demorar e você vai ter uma longevidade no seu trabalho. E a reflexão dentro do campo do aumento é bem similar também. É entender dentro do seu dia a dia se tem mecanismos que um computador faria mais rápido que você. Então veja que é um processo complementar. Um é entender se o computador ele vai ser um complemento, e aí um computador, digo, sistema de programação, ele vai ser útil para otimizar o seu processo, então ele vai ser complementar a você, e aí você vai fazer o restante das tarefas, ou se ele vai ser substitutivo. E tem uma diferença muito grande. É claro que se um computador, por exemplo, ele consegue economizar 50% do seu tempo, pode ser que pessoas sejam demitidas dentro desse processo. Porém, se você for um profissional que consegue fazer a interpretação desses dados de maneira eficiente, você vai ser um profissional mais requisitado. Então veja que ao mesmo tempo que ela retira de um lado, é uma oportunidade de crescimento para quem quer se otimizar dentro dessa maneira de pensar. Então, pensar em otimização do seu trabalho dentro desse processo você vai ter que ser um profissional híbrido. Você vai ter que ter a sua área de especialização, porém, você vai ter que estudar, vai ter que pesquisar sobre a interpretação de dados, sobre os mecanismos de inteligência artificial. Então você não vai poder ser um profissional restrito ao seu campo de trabalho. Você vai ter que se aperfeiçoar quanto às tecnologias atuais. Então é um processo de estudo, um processo que envolve estudo, que envolve otimização, mudança de rotina, porém ele não vai retirar o seu emprego. Se você estudar, se você se aplicar, e isso falando dos empregos que oferecem suporte da inteligência artificial. Tem também os empregos diretos, é uma possibilidade de você já entrar dentro do mercado de programação, dentro do mercado da inteligência artificial. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de pesquisar pela internet, recomendo busca normal no Google e busca pelo Google escolar sobre mecanismos de inteligência artificial em sua área. Então pesquisa, se você é da área de administração, pesquisa de administração. Se você é da área da medicina, pesquisa medicina. Se você é da área de enfermagem, pesquisa da enfermagem e corre atrás. Mantenha sempre estudando para não ficar para trás. Ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.